Olá, seja bem-vindo ao canal Resistência. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, ok? Eu estou aqui com a revista e corrigida de Almeida. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ok? Diz também a palavra de Deus, a inerrante, a infalível, né? A palavra de Deus, Paulo dizendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, no dia de hoje vou comentar sobre um vídeo do CACP que tem por título O livre-arbítrio pode ser encontrado na Bíblia, onde o presidente do CACP, o pastor batista João Flávio Martinez, faz alguns comentários sobre esta questão do livre-arbítrio e Adão, ok? Então vamos mais a esse limud, ou seja, no hebraico limud, vamos estudar, né, o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui o que nós temos de importante nessas passagens, ok? O pastor Martinez comenta sobre a questão de Adão ter tido livre-arbítrio ou não, ok? Isto também é uma questão digna de correção, porque mais uma vez vemos o pastor Flávio Martinez errando concernente a esse aspecto. Tá? Ele faz citações sobre essa questão, mas não se aventura a expor a sua posição. Ele não comenta como se deu essa livre vontade em Adão, ok? Ou este livre-arbítrio em Adão. Tá? Então, nós vamos demonstrar pelas Escrituras que nem Adão, que foi o primeiro homem que foi criado, sem pecado algum, nem Eva também dispunha de livre-arbítrio, ou livre-arbítrio libertário, por exemplo, tá? Ou livre vontade, como você queira dizer. Bem, gostaria de informar que eu não vou buscar aqui as terminologias da palavra, nem a sua etimologia, qual que era a posição dos pais da igreja, nem eu vou comentar sobre o que eles disseram sobre o assunto do livre-arbítrio, pois, vamos ser bem sinceros, no fim, tem alguma importância? De certa forma, você pode dizer sim, de certa forma, eu também acredito que toda teologia tem a sua importância. Nós jamais desprezaríamos o que os nossos irmãos do passado comentaram, falaram, mas também não vamos ter a palavra deles como a última, né? Nem do próprio John Calvino. Nós temos que ter como último a palavra de Deus, que é imutável, é inerrante, é infalível. Então, nesse quesito é que nós temos que estar preocupados. Então, vamos observar pela palavra de Deus que o homem ele nasce debaixo do pecado e da condenação. E que pela graça de Deus, o homem pode ser alcançado por esse Deus através da sua graça. Então nós vamos verificar que a Bíblia declara que o próprio Adão foi criado por Deus com a natureza dotada de duas condições, ok?
Isso está bem expresso em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, que nós lemos aqui. Ok? Nesse texto, nós observamos que Adão, com a sua natureza sem pecado, ele não tinha o livre-arbítrio. E como é que você pode se sustentar biblicamente nessa questão? É o seguinte, verso 16 e verso 17, veja, presta atenção no verso 16, que o Senhor lhe deu a seguinte ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Isto é uma ordem, né? Olha, você pode comer de toda a árvore que tiver aí, ok? O que nós observamos aqui é que quando uma pessoa ela recebe uma ordem, essa pessoa ela não tem vontade livre, ok? Como Deus vai dar uma ordem para quem é livre, certo? Percebe que isso não faz sentido, esse tipo de coisa. Então você percebe que Deus aqui já está colocando limites no homem. Você percebeu que Deus está nas entrelinhas dizendo assim: olha, eu sou o seu Deus, ok? E você não é livre. Eu vou lhe dar uma ordem, e essa ordem é esta que está aqui, ok? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Primeiro, então, ele deu essa ordem aí, ó, você pode comer o que você quiser, ok? Agora, veja o verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, primeiro, uma ordem, depois uma proibição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Mas se Adão era de fato livre, tinha um livre-arbítrio, por que Deus o coloca no jardim dando uma ordem e uma proibição para ele? Se uma vez que ele é livre, isso não tem sentido. Hã? Como é que Deus dota o homem de uma total liberdade, tendo livre-arbítrio e ter uma livre vontade, e não é parcial? Né? Livre é livre, não é mesmo? Então, mas como é que Adão é livre de fato se ele já começa recebendo uma ordem e uma proibição? Pense sobre isso. Você percebe que não tem o menor sentido colocar Adão no jardim do Éden, como que escolhendo pelo que é certo? Muitas pessoas leem esses 3 versículos e despreparadamente essas pessoas olham o texto e dizem o seguinte: olha aqui, ó, Deus dando o livre-arbítrio para Adão escolher comer ou não comer. Entretanto, não se percebe, né, nessa interpretação do texto, que vemos aqui Deus dando uma ordem e uma proibição e alertando das consequências de quando o homem comer, que ele iria acontecer com ele. Olha, vai acontecer com você tal coisa se você comer. Deus não disse, olha, se comer, mas Deus disse, no dia em que dela comerdes. Ou seja, o homem iria comer, ok? Era o plano de Deus que ele comesse. Certamente morrerás. Deus não disse, olha, se comerdes, mas do dia que você comer, você vai morrer. Então fica muito difícil entender de uma maneira errônea o texto, ou de uma interpretação que as pessoas dão ao texto, e defender algo quando a Bíblia diz que o homem está recebendo uma ordem e uma proibição. Ok? De outra forma, ficaria muito confuso, né? Um Deus que dá o livre-arbítrio e diz, olha, não faça isso, faça aquilo, vai até aqui, vai até ali, mas somente faz isso, não ultrapassa ali. Mas espera aí, se ele deu o livre-arbítrio, por que Deus está colocando obstruções no caminho? Obstáculos no caminho? Isso não tem sentido. A resposta de muitos em nossos dias será dizer que é o seguinte, olha,
através do livre-arbítrio, Deus está dizendo para o homem, ó, se você escolher o caminho errôneo, então você vai ter as consequências. Então, através do seu livre-arbítrio, você vai escolher entre o bem e o mal. Mas, me diga uma coisa, onde é que está escrito na teologia reformada que, por exemplo, Adão ele foi coagido a pecar através dos decretos de Deus? Onde é que está escrito em alguma obra teológica isso? Que Adão foi coagido a pecar para cumprir os decretos de Deus. Por acaso não foi o próprio homem que pecou? Não foi o homem e a mulher que erraram? Será que dizer que Adão tinha livre-arbítrio resolve o problema? Evidentemente que não, meus queridos. Então, quem defende que Adão tinha livre-arbítrio, ele deveria ler os textos com mais cuidado. O que realmente o texto sagrado está dizendo, a informação que ele está passando. Vai ser muito difícil provar o livre-arbítrio em Adão, tendo em vista que Adão só foi comer desse fruto da árvore que estava no meio do jardim depois que a mulher lhe deu para ele comer o fruto. Ou seja, depois que a mulher ofereceu para ele, Adão é que foi pecar contra Deus. Então, depois que a serpente convenceu a mulher a comer do fruto proibido, é que nós vemos que realmente, de uma maneira livre, esta mulher comeu do fruto, tá? Que ela foi seduzida pelo diabo, onde foi convencida e enganada. Aí ela comeu do fruto. Então não dá para perceber que ela tinha livre-arbítrio, mas que houve motivações que fizeram ela tomar outra decisão. Quando nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 e o verso 14 que eu li para vocês de início aqui, diz que Adão não foi enganado, mas Eva, sim, Eva foi enganada. Adão não comeu enganado, concorda? É o que diz o texto sagrado. Ele foi primeiro, ele teve a oportunidade primeiro de ouvir a voz de Deus, por isso ele não foi enganado. Deus alertou Adão, né? Mas ele, dominado pela vontade de ficar com a mulher, então ele comeu do fruto proibido. Então as ações de Adão e Eva não foram de livre-arbítrio. Eles exerceram a vontade, mas não a sua vontade livre de influências. Ok? Nós cristãos monergistas que defendemos a Bíblia como a palavra de Deus imutável, inerrante, defendemos de certa forma que o homem tem vontades, que ele tem liberdade. Tá? Agora, não defendemos que a sua vontade ela é constituída de livre-arbítrio. Ok? As vontades de Adão e Eva não foram ações livres. Adão, pressionado pela mulher que lhe deu o fruto, e ele sabia, evidentemente pelas palavras de Deus, que Deus havia falado com ele no jardim, olha, vai haver consequências. Então ele sabia que ia ter consequências desse ato da mulher e dele ter comido do fruto também. Provavelmente ele não imaginaria que Deus o expulsaria do jardim, mas ele saberia que Deus tomaria alguma atitude e que as coisas não iriam ficar assim. Ele pode ter deduzido, talvez, que Deus ia dar um jeitinho, né? Mas sair do jardim, provavelmente não. Mas vamos lá, vamos comer esse fruto para ver o que acontece. Então perceba que, pela lógica e do que é apresentado no texto bíblico, que a ação dele não foi livre, e muito menos a ação de Eva. Para trazer uma definição de livre-arbítrio, ele teria que estar isento das influências da sua própria carne, da fala da mulher, do diabo, e também teria que estar livre da influência do próprio Deus, para poder exercer a sua liberdade absoluta. Mas se ele estava sujeito tanto à sua própria natureza,
quanto à voz da sua esposa, quanto ao convencimento do diabo, né? Como é que nós podemos dizer então que ele tinha livre-arbítrio? Isso não tem o menor sentido. Então defender que Adão tinha livre-arbítrio se constitui numa falácia, um erro, um engano, um engodo. Não existe como fazer uma defesa de algo que é indefensável, ok? Então concluímos mais uma vez que neste vídeo o pastor João Flávio Martinez se mostra muito fraco na teologia soterológica, né? E é muito fácil fazer uma desconstrução do seu pensamento nas questões soterológicas e até mesmo históricas. Portanto, ele cai no mesmo erro de canais, de hereges, como Harry Alves, tá? E outros canais como canal Reino Eterno, né? As más colocações, as más interpretações do pastor Elias Soares, é o mesmo erro. É o mesmo erro de levantar o livre-arbítrio desde o Éden, ok? Em outros vídeos eu vou colocar as suas interpretações históricas, teológicas, e mais uma vez provaremos os seus erros, tá? Que são os mesmos erros de canais de hereges declarados, ok? Então, não adianta nós ficarmos presos no que disse os pais da igreja, o que disse John Calvino, o que disse John Wesley, ok? Nós, monergistas, cristãos monergistas, respeitamos sim o que os pais da igreja disseram. Respeitamos o que Martinho Lutero disse. Respeitamos o que João Calvino disse e até o que os teólogos dos nossos dias dizem. Porém, para nós, o mais importante é a palavra final. E a palavra final está com as Escrituras Sagradas. Para os cristãos monergistas, o mais importante é o que disse a palavra de Deus. Ok? Então, queridos, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.